Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa. Agradecendo a você pelo carinho da audiência, pela permissão de entrarmos aí na sua casa para trazer mais um assunto importante para a nossa comunidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Emerson Luiz Lourenço. Ele é coordenador do mestrado em Plantas Medicinais da Universidade Paranaense, a Unipar, em Umuarama e também nos multicamp da Unipar espalhado pelo Paraná. E olha, nós vamos falar no programa de hoje sobre o projeto Fitoterápicos. Vamos aproveitar o conhecimento da vovó, do vovô, em plantas medicinais para fazer um projeto bacana, interessante aqui em Francisco Beltrão, que foi contemplado através do governo federal com um projeto muito interessante que você vai ficar sabendo já já. Depois do intervalo, fique conosco. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, agradecendo a você mais uma vez pelo carinho, pela audiência, a permissão de estarmos aí na sua casa, levando até o seu conhecimento mais um assunto importante aqui para a nossa comunidade. No programa de hoje conversamos com o professor Emerson Lourenço, que é coordenador do mestrado em Plantas Medicinais da Unipar, a Universidade Paranaense, que está aqui em Francisco Beltrão e a partir de Umuarama se espalha por todo o interior do estado do Paraná. Professor, obrigado pela sua vinda. A gente sabe que a agenda é bastante corrida, sobretudo agora que recomeçam as aulas, vira aquela correria de novo. A gente sabe que vida de professor também é bastante corrida, mas o senhor encontrou um tempinho para nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. O intuito da nossa passagem por Beltrão é que a Unipar ela trabalha de forma multidisciplinar e forma multicamp. Então, como eu trabalho no mestrado hoje, coordenando o programa de mestrado em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica, nós, através das unidades da Unipar, entramos em contato com os diretores responsáveis por cada unidade para a prospecção de projetos interessantes. E um deles é o projeto fitoterápico. Pois é, aqui em Francisco Beltrão, o campus aí, falando da Unipar um pouquinho, antes da gente entrar no projeto que tem a participação do Poder Público Municipal e do Governo Federal, mas falando do campus Francisco Beltrão, é um dos que mais crescem na Unipar, né? Sim, eu acredito que depois da sede em Umuarama, o segundo campus em expansão da Unipar seja Francisco Beltrão. Isso nós temos notado pela participação de projetos que o campus tem se envolvido e número de alunos que nós temos na pós-graduação dessa região. Só para você ter uma ideia, nós estamos indo para a terceira turma de mestrado, já tem 2 turmas em andamento, já temos alunos que defenderam suas dissertações e desses 30 alunos regulares, nós vamos ter a partir da seleção em fevereiro desse ano, nós já temos da região aqui mais de 14, então metade desses 30 alunos inscritos, que são 20 que estão como regulares, mais 10 que se inscreveram, dos 25 inscritos que nós já temos para essa seleção, são da região do sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão, 2 vizinhos, Realeza, dessa região aqui. Então mostra o potencial em desenvolvimento e ensino, pesquisa, que essa região tem, o fator educacional. Isso se dá tanto porque a Unipar é universidade, né? É uma universidade. Eu sempre gosto de mencionar isso, essa diferença para quem nos acompanha entre faculdade e universidade, não é? Que a universidade tem a extensão, tem a pesquisa. Isso é realmente importante porque cria esse vínculo com a comunidade, né? Exatamente. Só para sacramentar um pouco mais isso, consolidar esse conceito, ensino, pesquisa e extensão é um tripé de toda a universidade. Porque essas 4 áreas? Porque nós temos alunos que têm perfil para ensino, que é a educação, que ela fornece, que é a formação da graduação. Nós temos a pesquisa, que é aquele aluno que, além do curso que ele executa, ele aprende a desenvolver saberes, novos conceitos e ideias, formar novas ideias no intuito de desenvolver projetos de pesquisa, e a extensão, que é o conjunto das habilidades que ele tem na graduação, que ele pode atribuir à sua comunidade, em vários projetos voltados em ações, não só na saúde, mas na área de humanas, nas áreas sociais.
E um projeto que tem nos chamado a atenção, que é uma vertente desde 2006, é o projeto do governo que chama-se Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, chama PNPIC. É complicado essa sigla, mas em síntese seria o quê? Seria o conjunto dos saberes populares de atividades complementares à medicina que podem fazer a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Por exemplo, shiatsu, massagem, terapias alternativas como aromaterapia, e entre várias delas, a acupuntura, e entre várias existentes, existe então a fitoterapia. A fitoterapia, na essência, você ir lá na casa da vovó, ir lá no quintal da vovó, encontrar uma planta medicinal que se adequa àquilo que você está sentindo. Ou seja, vou dar um exemplo prático para você entender. Está estufado. Vai lá na vovó, ela faz um chá de boldo. Isso. Não é? Exatamente. Para acalmar, um chá de Marcela. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Exatamente isso. Só que conceituando de forma bem objetiva, é assim, é o uso das plantas medicinais de forma racional. Correto. Ou seja, você tem o conhecimento exatamente que você colocou aqui, falando dessas plantas, mas nós temos literatura que comprova que elas funcionam. Correto. Ou ela vai ser na forma de chá, que é o que a maioria faz, ou a gente manipula ela na forma de uma cápsula, e aí os médicos que são capacitados na área prescrevem de acordo com a patologia desse paciente. Quer dizer, é a ciência chancelando aquilo que o conhecimento popular dispõe. Perfeito. E como é que a gente fez isso? Esse edital abriu um edital em novembro. De 2017. De 2017, com 30 dias para submissão de uma proposta. Só para fazer um parênteses aqui, é um edital Brasil. É um edital Brasil. O Ministério da Saúde abre um edital a nível Brasil e qualquer município da esfera federal pode mandar sua proposta. Desde que atenda 2 quesitos básicos. Tem que haver o interesse do município documentado e uma parceria com uma instituição de ensino superior. Então esses dois entram em acordo para submeter a proposta. Porque hoje o governo exige a participação das IES, no caso a IES que foi selecionada foi a Unipar, com parceria também da UniOeste, principalmente devido ao curso de medicina e os profissionais que lá estão, que colaboram conosco em vários projetos também. A Unipar já tem um histórico de aprovação nesses editais federais, tanto é que nós já aprovamos em Toledo, com a participação da Unipar do campus de lá, Umuarama em 2015 e agora Toledo em 2017, com a contratação em 2018. O que foi esse edital? Esse edital era um edital que fazia o chamamento, uma chamada pública, para implantação de farmácia de manipulação envolvendo a fitoterapia no SUS. De forma ordenada, segundo a legislação, com um ambiente apropriado, com profissionais habilitados e que não só manipulasse, mas que capacite todos os profissionais da esfera de saúde para que eles possam entender da fitoterapia, de quais são os efeitos dessas plantas, em que condições elas devem ser utilizadas. É por isso que fazer esse projeto dentro da academia, ou seja, fazer junto com os acadêmicos, é muito importante, não é? Extremamente importante. Pela capacitação. Isso. E os próprios profissionais do município, concursados, e os próprios também técnicos de cada área. Não envolve só o médico, o farmacêutico, o odontólogo, o enfermeiro, o nutricionista, por exemplo. Envolvem todos os técnicos de cada área. A cadeia, né? ACS, os técnicos que trabalham no ambiente farmacêutico para atendimento. Por que eles têm que estar envolvidos? Para eles entenderem a importância desse projeto. Então, esse projeto, nós escrevemos a proposta junto com os profissionais do município e da Unipar. Eu fui chamado pelo professor Claudemir e pelo professor Leonardo Velasquez daqui, do curso de farmácia, e com a participação também do coordenador do curso, o professor Volmir, para que a gente articulasse, então, como nós poderíamos escrever o projeto envolvendo a universidade e qual seria a contrapartida do município. Acertamos as contrapartidas e mandamos a proposta. Ficamos trabalhando nessa proposta aproximadamente 20 dias, porque o edital foi muito curto. E ela teria uma aprovação de cada edital, para cada proposta, caso fosse aprovada, seriam beneficiados 10 projetos. Então, cada um teria de 700 mil a R$1 milhão aprovado. Não que seria 1 milhão, ou não fosse inferior a 700 mil. Então, nossa proposta, ela foi aprovada aqui, se eu não me engano,
entre 700 a 710 mil reais, com metas a cumprir, que envolvem desde a implantação da farmácia, a aquisição dos produtos naturais para manipulação, capacitação de profissionais e compra de equipamentos para a criação da farmácia. Então isso está tudo dotado num projeto. Qual é a grande vantagem? Isso não sai do cofre do município, vem do Ministério para o município. Vem do governo federal. Exatamente, vem do governo federal. Com a contrapartida da universidade, que precisa fornecer laboratório, fornecer... Exatamente. Outra coisa, se você for somar o dinheiro que veio e a contrapartida que vai ser fornecida, isso passa de R$1 milhão. Por quê? Você vai construir hoje, dentro das adequações da legislação, que é importante, da vigilância sanitária, da Anvisa, isso custa muito dinheiro. Mas qual é a grande importância? Toda essa cadeia que envolve a população, envolve também a cadeia produtiva de plantas medicinais. Então, o produtor da planta medicinal, do edital das plantas que nós propusemos para esse projeto, pode ser cultivado em Beltrão, ele pode gerar nota química no município de Beltrão e entregar no projeto. Nós vamos fazer o controle de qualidade da planta e poder manipular a planta de acordo com a demanda da área médica, da área farmacêutica. Então, cada prescrição é individual para cada tipo de paciente. Então, ele vai ter uma prescrição individual da planta medicinal, principalmente para transtornos menores. Por exemplo, para ansiedade, para um desconforto abdominal, né? Como a gente estava conversando aqui, para alguma dor, para distúrbios gástricos e assim por diante. A pergunta é, qual é o ganho para a população aqui de Francisco Beltrão e da região sudoeste com a manipulação dessas plantas, com o conhecimento no fitoterápico e qual é a vantagem em relação aos que já existem, aos medicamentos hoje convencionais? Eu quero que o senhor me responda daqui a pouquinho. Depois do intervalo é o tempo da gente tomar uma água e a gente está de volta aqui com o De Cara com a Imprensa. Fique conosco. Olha, estou convidando você para conhecer a Paraná Car Centro Automotivo. Está aqui na rua Sergipe, esquina com a Curitiba, é a grande novidade de Francisco Beltrão. Uma equipe com uma experiência acumulada enorme, um atendimento de primeira. Aqui, o pessoal atende de Fusca, dá só uma olhada aqui, ó. Do Fusca até o carro mais novo, viu? Eu digo que aqui atende até de Fusca até Camaro. Então vem conhecer a Paraná Car Centro Automotivo, você vai encontrar alguns diferenciais. Por exemplo, preço. Aqui você vai ter o melhor preço de Francisco Beltrão. Acessível mesmo, viu? Peça, garantia, olha, isso é importante, viu? Garantia, credibilidade, confiança. Aqui no centro de Francisco Beltrão, a grande novidade é a Paraná Car Centro Automotivo, na rua Sergipe, esquina com a rua Curitiba. De Fusca até Camaro. Vem pra cá! Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, mais uma vez te agradecendo pelo carinho da audiência, a permissão de estarmos aí onde você está, através das redes sociais também, através do nosso canal no YouTube, você que nos acompanha pela internet, o nosso muito obrigado. No programa de hoje estamos conversando aqui com o professor Emerson Lourenço, que é o coordenador do mestrado em Plantas Medicinais da Universidade Paranaense, a Unipar. E eu perguntava antes do intervalo, até para você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre o projeto Fitoterápicos, que Francisco Beltrão foi contemplado junto com a Unipar, o município em parceria com a universidade, dentro de um projeto para implantação aqui de uma farmácia de fitoterápicos para, em síntese, não é? A manipulação das plantas medicinais, o conhecimento popular, não é? Aqui chancelado pela ciência, pelo conhecimento dos acadêmicos, dos professores, dos mestres nessa área. Eu perguntava antes da gente ir para o intervalo, professor, sobre qual a vantagem ou quais as vantagens apresentadas através desses fitoterápicos, dos medicamentos manipulados desta maneira, frente aos que já estão aí no mercado, que a gente já conhece, que são de grandes laboratórios, enfim, e também tem uma cadeia produtiva bastante importante. Entretanto, qual é essa comparação que a gente possa fazer? Eu acredito que a alopatia vai ser difícil ser extinguida, que seriam os medicamentos convencionais. Até porque eles estão em amplo uso. Se você pegar o ácido acetilsalicílico, que na verdade é a aspirina, tem mais de 100 anos no mercado, ninguém contesta seus benefícios terapêuticos. A grande comparação que nós fazemos não é você retirar o medicamento alopático, é de repente você usar a fitoterapia como adjuvante.
e para transtorno menor. O que é transtorno menor? Alguém tem distúrbio do sono. Então, às vezes, uma Marcela, um chá de camomila, melhora aquela condição de sono, sem o indivíduo ter que tomar um benzodiazepínico, uma droga que tem um excelente efeito, só que, porém, ela é prescrita, ela causa efeito rebote durante o dia, ela reduz... Pode causar dependência. Causa dependência e tem déficit de atenção. Então, o indivíduo tem sedação, rebote. Esse é um exemplo dentre vários. Então, a condição da sua utilização, ela vai de acordo com o transtorno que o indivíduo apresenta. Então, às vezes, não precisamos ter um recurso muito alto de investimento em medicamento adquirido para poder tratar um transtorno desse. E outra, a própria dependência do medicamento. E eu vou além. Tem um contexto não só da terapêutica, ambiental. Quanto nós jogamos de resíduo químico no meio ambiente? Com a fitoterapia você não terá isso. Os produtos produzidos têm que ser orgânicos. Eles não podem ter, por exemplo, manejo de pesticidas e nada para a gente poder manipular esse produto. Ah. Isso é uma grande questão. Como é que a área médica vê isso? Como é que os médicos avaliam? Porque quem, na prática, diz, olha, toma esse remédio, tem a confiança ampla da população, é o médico, né? Isso é um grande debate, um debate nacional. Por exemplo, a medicina não tem a disciplina de fitoterapia no curso, né? Devido à vasta grade que eles já têm, de sua formação básica, eles não têm a disciplina de fitoterapia. Então, o que o Ministério, no edital, ele permite que a gente envie? São horas e horas de capacitação. Então, como se eles estivessem fazendo quase uma especialização para que capacitem os médicos para as plantas que nós selecionamos e eles tenham segurança em prescrever. O que é essa segurança? É a literatura científica comprovando que cada planta dessa tem aquele efeito terapêutico comprovado e efeito adverso, como qualquer outro medicamento tem, alopático. Então, quando ele estiver prescrevendo isso, ele vai optar por uma planta que ele sabe onde ela atua e como ela pode causar, em doses elevadas, algum efeito adverso, ou interagir com outro medicamento alopático. Então, você não pode, por exemplo, prescrever, explicar uma coisa básica, um medicamento para distúrbio do sono e usar mais um chá. Por quê? Eles se somam e aquilo pode causar um distúrbio maior no paciente, um efeito colateral. Então, isso nós vamos capacitar os médicos, que chama-se matriciamento, para que eles saibam o momento de prescrever isso. Em que condição? O médico sabe quando o indivíduo tem, por exemplo, um desconforto gástrico, se ele tem um risco de uma úlcera, pela intensidade de dor. Então, de repente, ele não entra com medicamento alopático direto de grande potência, ele entra com medicamento mais leve. Vamos pegar a espinheira santa, que é um chá amplamente utilizado para distúrbio gástrico. Está comprovado já que ele aumenta a produção de muco e protege a parte gastrointestinal, a mucosa. E isso alguns medicamentos já fazem, mas ele faz de forma natural. Se isso vai substituir o alopático, depende do diagnóstico dele. Então ele vai falar, peraí, se um paciente meu melhora com espinheira santa, devido à parte alimentar, a distúrbio de ansiedade, por que eu vou entrar com um medicamento alopático potente, onde se eu precisar lá na frente, eu não vou conseguir ter o efeito esperado dele, porque ele já usou esse arsenal terapêutico num distúrbio menor. Então, por isso que a gente chama de distúrbios menores, de menor intensidade. Então, serão treinados, nesse projeto tem uma verba para capacitação, serão treinados todos os profissionais de saúde e os técnicos também, para que todos tenham uma convergência de informações que possam auxiliar no usuário da rede, como eles devem utilizar, em que condições e quem está realmente necessitando utilizar esse medicamento. E principalmente com segurança e com qualidade de produção. Por isso que vai ser investido nessa farmácia de manipulação com equipamentos de ponta, que são dotados da verba, e a contrapartida da infraestrutura da universidade. E vou dar um adicional. Esse projeto termina aqui? Não, ele tem uma data, ele tem 24 meses para ser implantado e estar funcionando. Então, a programação que nós já fizemos, as metas já estão definidas, juntamente com o poder público e com a Unipar. O que nós temos que fazer agora? Deixar um legado para isso. O que é o legado? Onde entra o mestrado? O Ministério da Saúde, nessa proposta, aprovou 2 bolsas de mestrado para os profissionais de Beltrão, do município, concursados. Por que ele tem que ser concursado? Porque ele tem um vínculo com o município. E aí, esse profissional que tiver interesse, nós já fizemos uma palestra, eu e o professor Leonardo, explicando como funciona o programa, como eles podem mandar seus projetos e que esse projeto desse aluno de mestrado seja para encontrar dificuldades e resoluções para o município de Beltrão. Então ele vai aplicar o seu conhecimento no município. Nos desafios encontrados aqui.
E aí ele, como um mestre nessa área de plantas medicinais, ele pode derivar esse conhecimento, capacitar outras pessoas e continuar esse projeto de forma muito expansiva. Na sua leitura, essa iniciativa do governo federal, plantar uma semente, ou seja, criar, além da cultura do fitoterápico, sobretudo uma cadeia produtiva, em torno desse segmento, isso. Porque assim, os medicamentos utilizados no Brasil são importados, né? A maioria é importada. Isso seria uma indústria nacional. Nacional. Não é? Se você pegar países culturalmente são desenvolvidos, se você pegar a China hoje, a grande maioria da terapêutica deles é com produto natural. O mercado americano não chama fitoterapia, ele chama suplemento. Hoje. E o mercado de suplemento americano é absurdamente grande. O que nós estamos tentando fazer aqui? Criar conceitos dentro de um conceito popular já existente, mas que ele seja norteador. Então, o dia que eu for capacitar um médico, que eles vão acabar participando da capacitação, o que ele vai receber? Ele vai receber informação escrita da planta, com mecanismos definidos, em revistas internacionais consolidadas. Não é alguém que é meu amigo ou amigo de alguém da universidade que avaliou. Todos esses artigos das plantas que estão aqui, que nós estudamos, os pesquisadores e professores da Unipar, foram avaliados por revistas internacionais, revistas alemãs, inglesas, dos mais altos níveis de pontuação na escala mundial. Ou seja, são revistas de alto impacto, resumindo para você, em alto valor agregado. Não é uma revista que nós estamos pagando para publicar. Você publica esse artigo por essência, ou seja, pela essência do saber. Você comprova que aquilo funciona. Então a gente tem estudo pré-clínico, que são os animais, e tem estudo em humano já comprovando isso. Então essa literatura científica, ela comprova a eficácia dessas plantas e dá segurança ao prescritor. Então o que a gente vai fazer é tentar fazer essa interlocução e essa integração desses profissionais para que isso seja prescrito, usado com qualidade, com segurança por parte do usuário. A pergunta que fica é até quando a gente vai ter isso como uma bandeira nacional, né? Será que vai ser sempre brasileiro ou daqui a pouco a gente vai ter um investidor internacional aí para subsidiar a pesquisa, para subsidiar a produção, né? Mas assim, a gente na essência quer deixar um legado. Então a minha ideia é deixar um legado. Qual é o legado? Nós podemos fazer coisas muito grandes com o apoio de todos, desde que você tenha o poder de convencimento. E eu não vim aqui em Beltrão para dizer para ninguém que eu fiz alguma coisa melhor. Eu peguei um edital que estava escrito, eu li o edital, interpretei o edital, discuti com várias pessoas que chegaram às mesmas conclusões, sugeriram outras coisas e construímos um projeto muito consolidado para uma das propostas. Então todos discutiram, todos deram suas opiniões para que ele fosse aprovado. E Beltrão foi o único município do Paraná, dos 10 contemplados do Brasil, que recebeu essa verba. Quem olha de fora, sinceramente, a gente vê uma planta uma semente sendo plantada, não é? Que pode virar uma árvore frondosa e gerar frutos de uma maneira extraordinária, sem sombra de dúvida, porque o conhecimento popular nós já temos, a planta nós temos, até porque um dos maiores laboratórios mundiais está no Brasil, que é a Amazônia, não é? Exatamente. A começar por aí, mas em todos os cantos do país tem as suas culturas e as suas plantas medicinais também, não é? Mas o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos inexplorado várias plantas medicinais que nem tem estudo ainda. Se pegar a região do Pantanal hoje, é um absurdo o tanto de espécies nativas que existem lá e que não foram estudadas. Isso é um levantamento que nós já fizemos, chama etnobotânica. A gente faz o levantamento das plantas e verifica que elas são usadas e se tem estudo, não tem. Então a partir dessa biodiversidade, nós podemos descobrir coisas novas, importantes, que possam melhorar a vida do cidadão comum. E também ter valor agregado a isso. Por que estou dizendo isso? Nós podemos ter um investimento municipal, olha, o produtor que está ali cultivando, ele vai gerar recurso para o município, porque é da produção rural. Eu conversava no município perguntando qual foi o financiamento agrícola de Beltrão. Eles me deram os dados. Eu perguntei quantos pronafs foram feitos para plantas medicinais? Nenhum. E tem dinheiro. Tem dinheiro do Banco do Brasil, tem dinheiro no Sicredi, tem dinheiro no Sicob, tem dinheiro da maioria desses bancos cooperativos para custeio rural, mas para essa área não tem. Olha que nicho de mercado, é um vácuo nessa área. Então, se, por exemplo, o município hoje está tentando mandar um outro projeto, paralelo a esse, que pede recurso para a compra de equipamento para o produtor, então ele vai secar a planta, ele vai embalar a planta, vai entregá-la com qualidade. Ou seja,
o custo dele é menor, o custo dele é de produção, que é onde ele tem que estar, na produção. E são propriedades menores. A 90%, A demanda diária é menor. a demanda diária é menor. E o custeio de todos os municípios paranaenses, para não falar também do Brasil, são de grandes culturas. Você vai ter cultivo para soja, para o milho, para outras culturas. Mas para a cultura da planta medicinal, não. Então, essa cultura, você fala assim, nossa, mas é pouca renda. Mas é a renda que mantém ele lá, com a família dele lá, que é a agricultura familiar. Onde você pode trazer um pouquinho mais de ganho de qualidade de vida para ele cultivando em propriedades, em pedaços de terra muito menores. Então, esse recurso não está sendo utilizado. Está usando para hortas, mas não para cultivo de plantas. E talvez até não se tinha atenção voltada para isso, né? Não. Nem passava na cabeça. Exatamente. E é uma justificativa que nós temos utilizado, que é uma lacuna a ser preenchida nesse projeto. Como esse projeto não atende isso, mas ele tem como fazer a aquisição deste, para melhorar a condição do produtor, tem que escrever o projeto do Ministério da Agricultura, pedindo o quê? Pedindo equipamento para poder fazer o processamento da planta. Quer dizer, transforma numa cadeia completa. É uma cadeia produtiva completa, onde o produtor é do município, gera renda para o município, o tributo fica para o município. Então isso é uma coisa rica. E o município tem profissionais capacitados, mestres para executar isso. Por isso que a grande ideia é que a academia receba a iniciativa privada e receba também as propostas federais para que eles construam um ambiente apropriado para o desenvolvimento disso tudo. Então quem ganha? Ganha o indivíduo que tem pouco conhecimento, mas ele aprende a cultivar. Ganha o usuário do Sistema Único de Saúde, que tem uma outra opção de terapia. Talvez mais barato. Exato. Ganha o profissional porque ele aprende uma nova linha de prescrição e nova linha de trabalho. E a gente amplia esse leque para contratação de novos profissionais, para geração de novos empregos e com a preservação do saber popular. Deixo aqui a pergunta para o teu ouvinte, que está e aquelas pessoas que estão nos assistindo também. Você que tem o conhecimento popular, e você sabe que você vai ter uma planta que você utiliza no quintal da sua casa, disponível para você adquirir, você pode ter certeza que ele vai se sentir muito confortável em utilizar aquele fitoterápico de uma coisa que ele aprendeu com a família dele. Então isso é uma coisa que a gente vê nos outros projetos que a gente já participa, principalmente o Morama em Toledo, esse estreitamento da comunidade com isso. Nossa, estou tomando um medicamento hoje, fitoterápico, que minha mãe fazia para mim. Bem que a minha avó falava que esse aqui era bom. Aí agora o doutor está prescrevendo. Está prescrevendo para mim. Sem dúvida. Então isso tem um valor de mercado e a população valoriza o município, os profissionais do município e o produtor que está fazendo isso. O quanto é importante um produtor ver que a planta que ele cultivou virou um medicamento para tratar a doença de alguém. Realmente. Quanto isso custa? E que valor isso tem, né? E que valor isso tem? Então não é só a essência da terapêutica, é a essência da construção, é a essência da participação. Então você tem a participação do indivíduo simples, que é um produtor rural, do indivíduo de alto conhecimento, da academia e quem é beneficiado? A população. Então todos os usuários são beneficiados. Sem dúvida. Professor, eu desejo muita sorte, vida longa ao projeto, que isso gere frutos, que essa semente que está sendo plantada aí possa gerar frutos, transformar numa árvore frondosa, ser consolidada, para que a gente também ganhe com isso. Eu desejo sorte e que o senhor volte aqui para nos contar o passo a passo, como é que está esse projeto ali adiante. Eu fico muito feliz por a universidade nos dar a oportunidade de participar desses projetos e o próprio município de Beltrão, fico grato à Secretaria de Saúde, a todos os profissionais e à Secretaria de Agricultura que nos atenderam lá e acreditaram na nossa proposta, juntamente com a universidade, e principalmente por esse programa de mestrado, ele é profissional, ele é para gerar produto, não é só para gerar papel. Então, um dos produtos do mestrado, a partir dos seus professores, é gerar projetos importantes para a sociedade. E o município de Beltrão nos deu essa oportunidade e fomos felizes em ser contemplados com o projeto. Que bom. A você, pelo carinho da audiência, o nosso muito obrigado. Na semana que vem nós voltamos com mais uma edição do De Cara com a Imprensa. Até lá!